mas preocupa bastante a fala de que teria pessoas que teriam entrado para associado 1 e obtido a progressão de 1 para 2, 2 para 3, 3 para 4, e que teria uma dificuldade grande de ser titular. Porque se isso é verdade, tem um erro na nossa ação. Então, eu acho que o que a gente tem que fazer, então, pega esse caso, porque a ideia não era essa. A ideia é que, porque se quase nada perdeu ponto, e algumas coisas foram elevadas de ponto, outras foram inseridas e permite pontuação. E a gente pegou, aparentemente, o que a gente conseguiu fazer foi pegar 4 avaliações, 8 anos de atividade, fazer uma projeção do que seria mais 2 anos de atividade e criar uma barreira, um limiar. Se esse limiar não consegue ser atingido por alguém que foi para associado 1, passou para 2, foi para 3, foi para 4, é porque a gente errou nesse número. E aí o que eu acho que tem que acontecer o que eu acho que a gente tem que fazer é fazer uma proposta para o limiar. E é uma proposta simples, é uma proposta que vai lá para... A comissão está recebendo isso, mas isso vai ser encaminhado para a relatoria, né? Então, é ali que a gente tem que agir, então. Tá? Porque aí teria sido... Está errado o número. A projeção do número está errada. Tá? E eu acho que cabe, sim, fazer pega lá um caso e fala assim, é isso que deveria ter acontecido. O número não é esse, o número é outro. Tá? Então, se eu entendi a observação, acho que é isso. É uma questão mais ou menos simples, né? A gente pega esse número e rever. Não vejo problema nisso. Eu estou curioso pelas ponderações do professor Joaquim. Bom, falando exatamente de quem já atingiu o associado 4, né? Por exemplo, para você ser promovido para associado 1, 2, 3, 4, a cada 2 anos você tem que ter 18 pontos nesse quesito que trata de pesquisa. Se você usar essa simplificação que foi proposta na regulamentação e usar 1/5, se você pegar os 280 pontos, que seria a situação mais favorável, desde que ele submeta, né, a sua análise agora em 2014 e início de 2015, ele teria que fazer 280 no total, né, mas se ele pegar 1/5, ele vai para 56 pontos. Então, ele precisaria, em 2 anos, usando esse 1/5, 56 pontos. Mas ele precisou de associado 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4, de fazer 18 pontos. Então, na verdade, 18, se eu multiplicar por 3,1, vai dar mais ou menos 56. Ou seja, a produtividade desse professor terá que ter sido aumentada em 3,1 vezes. Então, não há assim não é a mesma produtividade. A exigência aumentou em 3,1 vezes de associado 4 para titular. Então, primeiro aí, eu acho que é um aumento grande de produtividade. Segundo ponto é com relação a... Então, eu poderia utilizar não 1/5, poderia ver a minha carreira toda. Mas aí temos que contextualizar que essa universidade, ela é uma universidade há 7, 8 anos, mais ou menos. Eu lembro que quando eu entrei aqui em 84, eu entrei como graduado, e só 20 horas. Eu já me interessei em ser 40 horas. E não me foi permitido, porque não entendia-se por que, no curso de engenharia, já existiam 40 horas, inclusive de ela, na eletrotécnica, na carreira na época, a carreira do 2º grau. Mas na engenharia, não. Então, eu não conseguia passar para 40. Depois de uns 2 anos, mais ou menos, eu passei para 40, e me interessei em fazer mestrado. Tentei fazer mestrado no departamento, chefe de departamento, coordenador de curso, disse, não interessa mestrado aqui, nossa função é outra, nós queremos ensino. Aí, falando com, na época, o Silvio Rogério de Freitas, que mais ou menos é um cargo semelhante ao que tem o da Labona hoje,
ele me apoiou e eu consegui fazer, então, bypassar essa decisão. Só que aí me interessava ir com DE, porque eu ia ter que ir, fui para Florianópolis na época, eu precisava de dinheiro para viver lá. O que acontecia? Pedi DE, não, olha, não interessa DE, ou seja, o departamento se negou a me dar DE. Eu fui fazer meu mestrado como 40 horas, e tive que lutar por essas 40 horas. Retornando ainda, não consegui o DE, e levou mais ou menos na época, acho que mais ou menos na época de 90, início da década de 90, aí eu consegui passar para a DE. Ou seja, se eu for ver o início da minha carreira, não havia nenhum incentivo, havia dificuldade para fazer pesquisa. Então, na verdade, alguém pode questionar, bom, se você não consegue nesse 1/5, eu fiz mais ou menos esse cálculo aí de 1/5, eu diria assim, eu estaria próximo, mas depende muito da interpretação de quem for avaliar. Então, fica aquela dúvida. Realmente, para ir para o resto da carreira, eu comecei a fazer pesquisa mesmo quando eu voltei do meu doutorado, lembrando que eu só consegui sair, depois do mestrado para doutorado, eu consegui, 8 anos depois, foi em 95 que eu saí. Então, a minha atividade de pesquisa começou tarde, realmente. Na eletrotécnica, nós tentamos, já mais de uma vez, abrir o curso de mestrado lá, e nós não tínhamos publicação suficiente. Então, é aquela briga, aquela dificuldade de você conseguir, na área de energia, né, porque alguém poderia argumentar, mas por que não se associou ao CPGI? Eu até fiz uma tentativa, mas não existe laboratório específico, não haviam colegas na área de energia. Como que você faz pesquisa sozinho? Então, eu não tive sucesso realmente nessa tentativa no CPGI. Por quê? Porque você não tem a estrutura necessária. Então, na verdade, se você for analisar alguns departamentos que não têm ainda um programa de mestrado, é complicado o professor conseguir produzir, porque ele produz com os TCCs dos alunos, basicamente. Que são os alunos que nós temos, eles não são alunos com qualificação daqueles que vão para um programa de pós-graduação. E a motivação desse aluno que recebe bolsa, ele tem uma produção, ele tem uma... na verdade, o orientador, ele tem lá uma meia dúzia de orientandos, por exemplo, e ele mais faz a gestão da pesquisa, né, eventualmente com a criatividade do tema, mas quem sua mesmo é o aluno. Enquanto que quem está só na graduação fazendo pesquisa, ele é o que sua, porque os TCCs que saem, por mais que a gente se esforce, ainda não geram um artigo se você não fizer uma nova revisão bibliográfica mais adequada, não for mexer novamente, se for um protótipo, vai fazer novos ensaios. Se for uma simulação, você tem que mexer também, porque esses alunos estão fazendo meia dúzia, 7, 8 disciplinas, são estagiários e estão fazendo TCC. Então, a dificuldade da pesquisa é muito complicada para quem não está vinculado ainda a um programa de mestrado. Então, realmente, eu acho que, no futuro, a regra seria boa, mas, atualmente, está complicado, não é tão simples assim. E outra coisa, eu queria lembrar que a Universidade Tecnológica ela faz parte da rede federal de ensino profissionalizante. Existe uma lei definindo que nós, universidades tecnológicas, fazemos parte dessa rede, na qual os institutos federais e os Cefetes de Minas Gerais, Cefetes do Rio de Janeiro, fazem parte também. Ou seja, nós somos uma universidade com uma certa especificidade. Então, simplesmente fazer uma analogia com as demais universidades também eu acho que tem que ver que a criação da Universidade Tecnológica tem uma visão diferente. Um outro aspecto que eu queria comentar é que, desde que eu estou aqui, eu sempre ouvi não na década de 80 ainda havia uma diferenciação grande nas duas carreiras, assim, no entendimento das duas carreiras. Mas, a partir da década de 90, vários diretores do Cefet que passaram por aqui falavam, olha, agora, professor das duas carreiras dentro da instituição é tudo igual. Quando nós passamos para a universidade, eu lembro, o professor Éden, aqui eu estava numa reunião, aqui numa semana de planejamento, e ele disse, olha, professor, aqui dentro da instituição é tudo igual. E agora eu vejo, e eu gostaria de comentar, porque talvez muitos não tenham estudado as duas planilhas, a planilha
referente à promoção para titular do EBTT, comparada com a planilha para o professor da carreira do magistério superior. Então, eu vou dar alguns números aqui. A pontuação, pelo menos da análise, que não foi assim tão detalhada, mas também não foi superficial, me parece que a pontuação para artigo é a mesma. Mas a exigência para você saturar lá, né, para você atingir a saturação dos pontos, para a carreira do EBTT começa com 115 pontos. Para o magistério superior, satura em 280. Então, nós temos 215 pontos, desde que seja agora em 2014, né, que a pessoa entre, porque ao longo, à medida que os anos passam, essa exigência é maior, mas vamos comparar as duas situações mais favoráveis. Seria 115 para o EBTT e 280 pontos para o magistério superior. Vamos ver lá no final, né, lá por 2017, mais ou menos, muda um pouquinho aqui as datas, mas no final, o máximo que lá em 2017 o pessoal do IBTT vai ter que atingir serão 160 pontos nesse quesito pesquisa, né? E o pessoal do magistério superior, 400 pontos. Então, qualquer que seja a análise, o professor do magistério superior terá que ter uma produtividade superior a mais de 2 vezes a do IBTT. Mas não há nenhum impedimento para que um professor do IBTT faça parte de um programa de pós-graduação, por exemplo. Não há nenhuma restrição interna na diferenciação de possibilidade de pesquisa, seja do EBTT, seja do magistério superior. A carga horária exigida, mínima, para o IBTT e para o magistério superior é a mesma. Inclusive, no quesito ensino, as duas planilhas são iguais. No quesito extensão, as duas planilhas são iguais. No quesito gestão, as duas planilhas são iguais. No quesito pesquisa, aí as planilhas são diferentes. Então, essa é a questão. Eu acho que o que deve ser debatido aqui, que é o que pega mais, é exatamente o porquê dessa diferenciação. Eu não consigo entender a diferenciação de pontuação entre as duas carreiras. Obrigado. Eu fiz a análise só dessa quinta parte. Certa dificuldade dependeria da interpretação do relator ali para eu conseguir os pontos. Dos 56 pontos seria um quinto. Se eu pegasse um quinto, então, dos 115 pontos, que seria a primeira, um quinto de 115, eu conseguiria facilmente, eu seria promovido a BTT. A análise de toda a carreira, aí eu não fiz. Novamente, eu vou me ater à parte que eu acho que faz sentido a gente estar discutindo. Então, vem lá um professor, ele virou associado 1, 2, 3, 4. A gente chegou, fez uma projeção do que ele deveria continuar fazendo para virar titular. Nessa conta que o professor Joaquim falou, tem um detalhe importante aqui, que é a conta que foi citada é para quem faz saturação, certo? O professor associado precisava fazer obrigatoriamente 18, certo? O professor titular precisa fazer obrigatoriamente 50% da saturação. Então, a conta não é 56 pontos, a conta é 28 pontos por cada biênio. E é daí que a gente tirou, é ali que está aquele número. Aquele número vem do fato que, por exemplo, para o anterior, você precisava de 1,2 a 1 para fazer a progressão.